Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Peoplecast, um podcast onde falamos daquilo que mais importa nas organizações, que são as pessoas. Hoje vamos continuar com uma conversa muito produtiva, espero, tenho a certeza, num tema muito importante e muito essencial e muitas vezes desvalorizado, que são os indicadores de desempenho que todas as organizações devem medir. Porque no final do dia, e já percebemos isso através do episódio anterior, que medir bem é gerir bem. E para o episódio de hoje contamos mais um convidado muito especial, o João Cunha, diretor de Recursos Humanos da MPDC, a empresa que gera há mais de 25 anos, quase 30, os portos de Maputo. Ele hoje traz-nos uma visão muito visionária, muito inspiradora e muito abrangente sobre aquilo que é gerir pessoas no contexto portuário, um contexto que sabemos muito exigente, muito desafiante, onde palavras como desempenho, a segurança e eficiência são inegociáveis. João, boa tarde. Bem-vindo. Contamos com o João e contamos mais uma vez com a presença do nosso caro Vicente. Bem-vindos. Foi um prazer estar aqui, um prazer contar com a presença do João. Sim. Obrigada por ter aceito o nosso convite. João, Vicente, eu sei que vais querer dizer algumas palavras antes de eu lançar a primeira Se me permitir. Mais uma vez, aquela introdução para este Peoplecast em particular, nós temos privilegiado e agradecemos muito a aceitação das figuras que cá têm passado. Uma delas é o João, que temos hoje. Agradecemos o tempo, a disponibilidade. O João é daquelas pessoas que, para mim em particular, tem estado à distância de uma chamada telefónica para qualquer questão, seja a título profissional, assim como também pessoal. Então, pela amizade, pela mentoria, porque o João, a semelhança da Mónica, da Ana, da Eugênia, da Iraci, são daquelas pessoas em quem eu, quando quero tomar uma decisão, às vezes penso o que é que o João faria, ou o que é que a Mónica diria. Então orientam assim, que ainda que a distância, e eles sem saberem acabam sendo essa luz, essa inspiração, porque eu em particular os tomo como modelo de gestor de pessoas no nosso mercado, e é por isso também que escolhemos estas pessoas, que é porque não quero eu em particular que sejam só inspiração para mim, é para que aquilo que dão a mim, que eu sei que eles não se importam e não se importarão de dar aos outros, aqueles com quem não têm tido nem tempo, nem oportunidade de sentar no one-on-one que eu tenho, mas eu gostava que esses ensinamentos fossem passados para um público cada vez maior. Muito bem. Obrigada, João, mais uma vez. Bom, Obrigado eu pelo convite. Sinto-me honrado. É sempre bom também sentar e conversar com o Vicente sobre várias outras matérias, várias outras coisas que não têm exatamente a ver com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia. É aquela lufadinha de ar fresco. Conversar com ele e pronto, conversar convosco. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Bom, se este tema lhe interessa, ponha os fones e acompanhe-nos nesta conversa. Bom, João, para começar, a primeira pergunta seria mesmo para si. Tenho a certeza que muitos de nós, de quem nos ouve, já o conhecem, mas gostava que partilhasse um bocadinho o seu percurso até aquilo que hoje faz, não é? O percurso que o levou até ao mundo dos recursos humanos. Eu iniciei a minha jornada laboral lá numa construtora italiana, designada CMC de Ravenna. Estava baseada na zona da Matola, onde agora é o Builders. Portanto, é ali onde eu fiz o meu trabalho de estágio e no final hoje fui convidado para trabalhar ali na área de recursos humanos, como técnico de recursos humanos. Sim, não me lembro desse. Fiquei por ali por cerca de 2 anos e depois passei para a Schweppes, que foi adquirida pela Coca-Cola. Okay. E daí fui convidado para trabalhar na BAT, tanto a British American Tobacco, quando cá chegou a Moçambique. E dali sucessivamente fui passando pela Oxfam, a GB, e da Oxfam fui para o aeroporto de Maputo, onde literalmente atraquei um navio. E já não vai lá de nenhum. Por aí pronto.
é onde eu estou, né, até hoje. Portanto, essas idas e voltas todas levaram-me até hoje cerca de 30 anos de trabalho. Sob o ponto de vista de formação, na verdade eu queria ser mecânico, inspirado por um primo meu que ia almoçar a casa todos os dias. Ele trabalhava na zona da Coca-Cola, da Toyota, e ia todos os dias almoçar lá a casa, vinha assim com um carro pequenininho, que eu olhava e dizia, eu posso conduzir esta coisa. Hoje é pequenino assim. E pronto, matricularam-me na escola industrial, quando eu fiz a 6ª classe, para aprender mecânica. Envolvi dos 3 anos do ensino básico, passei para o Instituto Industrial. E o ânimo ali, a animação pela mecânica desapareceu. Meu irmão percebeu isso. Eu já lhe visitava onde ele trabalhava, que ele andava no RH também há uns anitos já. Trabalhava para o BPD. Eu costumava ir lá visitá-lo e vi ali as pessoas que iam tratar de alguma coisa, que interagiam com ele, algumas sessões de formação e tal. Então, quando ele me falou disso, eu disse, bem, isto aqui interessa, hein? Vou fazer o RH. E então fui matriculado na Escola de Estudos Laborais Alberto Cassim, uma escola que pertencia ao Ministério do Trabalho, não sei se ainda é ou não. Não será manter assim sucedida pelo FPLAC? Eles têm um Instituto Médio? Sim, o FPLAC, salvo erro, é um Instituto Médio. Deve ser. É. E lá fui estudar Economia de Trabalho. E o trabalho de final do curso consistia mesmo num estágio, e foi na CMC de Ravenna. E no final ofereceram-me lá a vaga de técnico de recursos. Então é mais ou menos assim como começa a minha história neste mundo da RH. Ok, e não se arrepende da decisão que tomou? Absolutamente, não. Mas a mecânica mantém-se na sua vida, não é? Direta e indiretamente. Mantém-se, tem-me sido útil quando discuto com os colegas da manutenção ou das operações. Tem ali alguns princípios que são, podemos dizer, servem para qualquer discussão. Mesmo que não seja exatamente de RH, mas servem, por exemplo, quando estou a discutir a admissão de alguém na manutenção. Tenho, por causa desses cursos, tenho bases boas para dizer sim, não concordo, ou fazer aquelas perguntas poderosas e obrigar o gestor da manutenção a justificar sobre porque que quer aquela vaga. Então é útil. Sim, e conhece o negócio profundamente, o que é importante para arranjar, não é? Yes. Ter uma visão mais estratégica do negócio. Conheço o negócio, estou ali já há muito tempo, mas não só isso. Tenho um defeito, entre aspas, que quando chego num negócio novo, a primeira coisa que eu faço nos primeiros 3, 6 meses é andar ali à volta. Circular de departamento em departamento, conhecer as pessoas, conhecer o produto, ver como é que aquela coisa funciona, o corredor todo, o percurso todo que o produto leva, e só depois é que eu começo a trabalhar. Então, conheço, aquele negócio conheço, este atual. Conhecer o negócio com a palma da sua mão, não é? E João, como é que descreveria a particularidade de trabalhar e de liderar pessoas no contexto portuário? Porque já tem muitas experiências, não é? Em empresas de grande dimensão. Como é que descreveria? O ambiente portuário é diferente de outros. Porque num ambiente assim fabril, numa que eu chamo de empresa normal também, entre aspas, tu tens ali uma caixa, tens as máquinas, os processos, as pessoas, onde a coisa começa, onde a coisa termina, e normalmente um único produto a trabalhar-se. O ambiente portuário é diferente. Tens uma complexidade ali operacional muito profunda, no sentido de que só a temperatura de hoje pode te dar completamente a mudança de manuseamento daqueles navios.
Por exemplo, se estiver a fazer uma ventania, a forma como tu vais descarregar aquele navio não é a mesma forma como tu farias no dia anterior em que houver ventania. Se houver chuva, também não será da mesma maneira. Mesmo a temperatura sendo normal, se tiveres 5 navios diferentes, cada uma com sua carga, tens também pessoas diferentes do ponto de vista de competências. Não são as mesmas pessoas. Então, tens dias diferentes todos os dias no ambiente portuário. Só a partir dessa complexidade operacional do que estou a falar. Depois também tem a questão dos níveis de sazonabilidade do pessoal. Hoje tens 1000 pessoas, mas amanhã de manhã podes ter metade disso, ou abaixo disso. Então, quando libertas as pessoas têm suas coisas para fazer. Tem que pôr pão à mesa. Desaparecem, mas entretanto precisas delas, dias depois para voltar. Onde é que lhe apanhas? Então, é um ambiente, gerir RH no Porto é diferente de outro tipo de negócio, por isso. E as mesmas pessoas que foram dispensadas ou que trabalham de vez em quando, têm que ser treinadas por ti. Sim. Tens que treiná-las, tens que manter os standards de safety, tens que ensiná-las a trabalhar com rapidez, mas com segurança. E onde é que vais apanhar essas pessoas? Como é que convidas as pessoas a virem à formação sem receber salário naquele dia, por exemplo? Então são essas nuances que fazem com que fazer RH num porto seja uma coisa assim única. Única. Sim, Vicente, queres? Não, eu fico muito curioso porque vários profissionais de RH em Moçambique, pelo menos é um número considerável, quando analisas o percurso dele vais perceber que passaram pela British American Tobacco. Só de se lembrar, há aqui uns 5 nomes na praça que são graduados, entre aspas, vamos dizer então que a BAT é uma escola por onde vários passaram. Então queria perceber o que é que dessa experiência tirou de ter estado lá que o fez chegar onde está. Se é que tem alguma correlação. Sim, ok. Eu encontrei a BAT num daqueles momentos de grande aprendizagem para todos nós. Cheguei quando eles ainda eram 3 empresas, 3 culturas, 3 sindicatos na mesma empresa. Era tudo a triplicar. E era a CIT, a SUT e a SET, tantas empresas que a BAT comprou aqui em Moçambique. Então, trabalhar para aprender a ter apenas uma cultura, trabalhar para aprender a gerir apenas, vamos pegar coisas básicas como um payroll. Portanto, essas coisas todas emprestaram pessoalmente a mim, emprestaram-me uma boa oportunidade para aprender coisas. Depois também tínhamos, Vicente dizia bem que é uma grande escola, ou foi uma grande escola. Tínhamos o apoio de profissionais de outros países. Portanto, acompanhavam-nos constantemente, vinham cá no Moçambique. Lembro-me que o nosso diretor de RH vinha das Maurícias, o Dave Chicobint. Era uma pessoa também com muita experiência. Tínhamos a Luciana também, a Luciana Magalhães. Portanto, era gente com muita experiência e aprendemos muito dessas pessoas. Uma coisa que a BAT não fazia, não sei agora, por isso eu dizia fazia, era poupar na formação. Eles não poupavam na formação do seu staff. E aproveitamos muito dessa escola. Pessoalmente aproveitei muito dessa escola. E acho que essa questão de não poupar na formação mantém-se, porque eu tenho visto que o MPDC é assim, mesmo nos momentos de pico da crise da Covid, mesmo agora nas manifestações,
enquanto muitas empresas cortam custos, em primeiro lugar, da formação, para não falar de custos com recrutamentos, esses se cortam por si só. Mas os da formação, eu tenho visto que o MPDC, muito pelo contrário, talvez aproveite esse momento de pausa para treinar as pessoas, para afinar a máquina. É um ensinamento que vejo que, afinal de contas, vem dessa época do BAT. Os cigarros. Yeah. É verdade. É verdade. Mas também quando tens um bom plano de formação, que não depende de temperaturas nenhumas, portanto o plano tem ciência por trás, a forma como ele foi concebido tem ciência, ele vai acontecer. Portanto, por mais que haja problemas de mercado, aquele plano de formação há de ser levado a cabo. E na MPDC, com a ajuda de muitos parceiros estratégicos, incluindo a SDO, temos trabalhado muito nisso, que é pegar em cada uma das pessoas e perceber o que é que esta pessoa quer hoje, amanhã, daqui a 5 anos, e começar a trabalhar com aquela pessoa com base nos resultados obtidos das várias intervenções que podem ter havido, sejam assessments, Avaliação de desempenho. a avaliação de desempenho. Então a gente vai trabalhando com base nisso. Por isso é que temos tido muito apoio da direção da empresa para levar a cabo os nossos sonhos de formação. Sim, valorizar as pessoas e prepará-las para o futuro, não é? Para aquilo que a organização pode contar com elas. Exatamente. Quando falamos de indicadores, que este é o tema que nos traz aqui, João, quais são, na sua perspectiva, aqueles que nenhum profissional, nenhuma empresa pode ignorar? Meu ponto de vista, não? Claro. Os indicadores não são transversais a todas as empresas. Há um conjunto delas que pronto, existem, mas os que eu meço no Porto, na MPDC em particular, podem não ser os mesmos, por exemplo, que um ambiente de escritório como este em que estamos mede. Podem ser diferentes. Ou uma outra fábrica também podem ser diferentes. Os que são relevantes para mim podem não ser relevantes para uma outra empresa. Então, assim, no geral, posso enumerar os mais importantes, mas não significa que sejam aqueles que eu meço. Para mim, tem relevância naquele momento, mas depois deixa de ser. Um deles, por exemplo, é o Tenova, em que há 12, 13 anos atrás era muito importante para nós, era relevante, estávamos a perder gente, então estávamos ali ocupados a medir aquele indicador. Mas a partir do momento que percebemos o que é que se estava a passar por detrás daquele T9, atacamos o problema e hoje temos um dos T9 mais baixos que eu conheço no seio dos fazedores de RH, portanto, aqueles com quem eu privo, deixou de ser relevante. Mas pronto, é um dos indicadores que o RH não deve perder de vista. Tem a questão do absentismo, porque se não tem gente lá para trabalhar, a coisa não vai dar bem. Vais notar ali nos seus resultados que alguma coisa não está bem. Então é um resultado muito importante a medir. Depois, aquele que é muito relevante para mim hoje e que me permite manter esses investimentos na formação a que o Vicente se referia, é o ROI. Retorno de investimento. Isso, o retorno de investimento na formação. Esse estou constantemente em cima dele, até porque quando vou pedir dinheiro para assuntos de formação, eu tenho que ser capaz de mostrar que nós estávamos aqui a fazer 300 toneladas por hora em guindastes móveis, mas agora fizemos 400. Ou fazemos 400 por causa deste investimento que vocês fizeram. Então é um dos indicadores que o RH não pode perder de vista. Não é mandar gente para a formação,
E depois, what? Cumprir só, não é? Não, Cumprir onde? Tem que mostrar a quem tirou dinheiro que valeu a pena ir investir. E ele vai investir mais. Vai investir mais. Mas, João, permita-me só intervir aqui, porque o ROI, ao nível da formação, muitos profissionais de RH não conseguem calcular ou não sabem calcular, porque só conseguimos calcular se nós tivermos alguma informação estratégica sobre a organização. Se eu tenho informação sobre o budget, se eu tenho informação sobre as operações, no caso que disse 300 toneladas, passou para 400. Quando o RH não se interessa por estas informações que aparentemente são exclusivamente operacionais, seja número de vendas, número de clientes atendidos, horas trabalhadas, volumes de cargas, número de caminhões, se eu, enquanto RH, me dissociar destas informações, não vou conseguir calcular o retorno de investimento e vou continuar a pedir formação simplesmente porque quero formação, sem comprovar com A mais B o porquê que daquela formação é útil e como é que ela vai impactar diretamente no negócio. Tem razão, Vicente. Sim. Vicente, e concordas que a questão do turnover é de facto um indicador que se calhar está sobrevalorizado em algumas organizações? Sem sombra de dúvidas. O turnover é aquele indicador que é manhoso, nós podemos o interpretar mal. E às vezes podemos nos orgulhar que temos um turnover baixo sem olhar para a realidade no terreno, ou às vezes podemos ter um turnover elevado sem considerar o tipo de atividade que temos. Por exemplo, se é uma alta sazonalidade, obviamente que o meu turnover vai ser alto. Se há alguma crise no mercado que dite menos ou mais demanda do meu serviço, também pode impactar no meu turnover. Portanto, há que ver a conjuntura por detrás dos números daquele turnover. O mais importante não é ter o turnover baixo ou alto, é conseguir trabalhar com as causas que elevam ou que reduzem o turnover. Seja para eliminar as causas, seja para gerir essas causas, assim como também, obviamente, aqueles negócios em que tem que trabalhar com altos níveis de turnover, senão o negócio não é rentável. Há que sempre contextualizar os números que nos surgem. O mais importante para mim, mais do que medir, é será que o profissional de RH médio, que é aqui onde entra este nosso plano de trazer os maiores fazedores de RH, obviamente os que estão disponíveis, há outros, mas que não são, que é para trazer estas melhores práticas, no caso do MPDC, para influenciar os profissionais de RH e não só de outras empresas onde acham que talvez não seja necessário medir indicadores, ou talvez o único indicador que vamos medir é o da assiduidade, para saber se as pessoas vêm ou não vêm, que é para depois processar os salários e depois respectivos descontos. Ou produtividade. É irmos para além disso. Há indicadores que são estratégicos e que têm impacto direto no negócio. Vamos nos focar mais nesses indicadores do que naqueles que são logístico-administrativos. E são mais fáceis de medir. Que são muito mais fáceis e rápidos de medir, é só com fingerprint, sabemos quando as pessoas vieram trabalhar, quando as pessoas estão de férias. Sim, é bom termos esses também, mas são easy. Sim, esses se medem por si só. Sim. Agora, os mais estratégicos é para onde nós apelamos os profissionais de RH para saber captar esses dados, interpretar esses dados e trabalhar com as causas por detrás deles. Sim, e não ter esse receio, não é? Estar aberto para trabalhar o que realmente às vezes pode incomodar. E alguns até não são necessariamente para medir, até podes não medir, mas acompanhá-los. A gente falava de acompanhar os indicadores, acompanhar, por exemplo, a situação macroeconómica do país. Onde eu estou, a tua empresa está. Qual é a inflação de Moçambique? Antes de ontem, hoje, ano passado, qual é a inflação? A taxa de inflação, porque são estes dados que te permitem ir à mesa do teu comitê executivo a propor esta ou aquela iniciativa. E os executivos falam números só. Sim. Números. Então, se tu conheces a situação do país, a taxa de câmbio, nós dependemos da África do Sul. A taxa de câmbio, Moçambique, África do Sul. Tens isso sempre, acompanhas. Yeah. Dólar,
Mitical, acompanhas isto. Então são estes dados que alguns deles não temos inicialmente que medir, mas temos que conhecê-los, porque ajudam-nos no dia a dia. Depois também tem aqueles microeconômicos da própria empresa. Qual é a receita? Qual é o lucro? Qual é o EBITDA aqui da casa? Portanto, esses números todos não medes, mas acompanhas, porque quando chega o dia de negociar alguma coisa, é aí onde te vais assegurar. É com base nisso que vais apresentar o teu case. João, já houve algum indicador que tenha conseguido identificar algo oculto ou que tenha conseguido gerir o risco muito importante para a organização? Recorda-se de algum desafio em que tenha sido marcado por essa descoberta ou por essa capacidade de medir esse indicador e que o tenha marcado? Tínhamos falado até um pouco sobre ele no início, que é o turnover. Sim. No nosso caso foi o turnover, perdíamos gente, íamos medindo, íamos gerindo, mas a coisa não saía contente. E depois fomos perceber que afinal o motivo daquele turnover tinha a ver com qualidade de vida e bem-estar. Portanto, as pessoas já tinham deixado de dar importância ao salário, mas já queriam outras coisas. Então as entrevistas de saída nos ajudaram a perceber que afinal querem essas coisas como transporte para ir e vir, que não havia. Não havia, ok. Queriam uma cantina, queriam um refeitório, que é para ao meio-dia não sair ali à baixa com tigelas atrás das mamanas dos carros. Queriam uma clínica onde pudesse se tratar ali para coisas pequenas. Queriam um ginásio, mas que não podem frequentar todos por causa do regime de turnos. Então, esse indicador ajudou-nos a identificar isso e pronto, investimos, colocamos isso nas mãos das pessoas e conseguimos mudar o jogo, sem mexer salários nem nada. Sim, e nós sabemos que hoje a MPDC é uma empresa onde toda a gente quer trabalhar. É verdade. É verdade. Sim, não há sobre dúvidas. Isso é o bom do dia. Isso é claro, e nós falamos com tanta gente e sim, quando falamos que trabalhamos com a MPDC, ficam logo com os ouvintes, mas tem alguma vaga, alguma coisa? Pronto, então sim, sabemos disso. Então alguma coisa mudou e mudou muito, muito, não é? Sim, mudou. A empresa é outra, sim. Sofia, posso só... Claro. Enquanto o Kuna respondia, eu lembrei-me de um indicador que eu gosto de acompanhar, que é do mercado, e a taxa de desemprego. Nos últimos... Sim. Nos últimos meses, até anos, tenho me interessado muito em saber, principalmente para os nossos jovens, o que há de oportunidades, a ocupação dos jovens, a sua empregabilidade. E lembro-me ali antes das manifestações que inclusive ali no princípio, por volta de outubro, novembro, lancei uma previsão de que haveria um grande desemprego, grandes taxas de desemprego estavam a vir. E pronto, efetivou-se porque agora saiu a estatística. Portanto, há aqui isto de acompanhar indicadores não é só acompanhar e fica por aí, é para nós conseguirmos alertar a quem toma decisões, alertar a quem possa ser impactado por estes indicadores que estão a vir e eventualmente cada um saber se posicionar. No vosso caso então foi dando o transporte, construindo a clínica ou apetrechando a clínica, o ginásio, o refeitório e tudo mais. No nosso caso, falando com o Instituto Nacional de Emprego, entre vários outros players que orbitam à volta dos temas de empregabilidade, que há aí uma nova onda de insatisfação que poderá vir, e talvez já esta não vai derivar de assuntos político-eleitorais, mas talvez da falta de emprego.
Há aqui uma grande oportunidade por um lado e desafios por outro, que é talvez fazer feiras de emprego, programas de graduados, programas de estágio em massa, que é para, ainda que seja mascarar, porque o desemprego não se resolve com programas de graduados, mas pelo menos dá-se alguma solução temporária até que o mercado volte a se estabilizar. Sim. Portanto, esses indicadores, eu em particular, tenho estado a acompanhar. Sim, e já antes das manifestações também falavas da questão, quando foi a nova lei de trabalho entrou em vigor, da empregabilidade das mulheres, que se veio infelizmente a confirmar agora. Exatamente, né, sim, pelos a dados nova lei de trabalho já prevíamos, porque lá está, acompanhar os números falam por si. Sim. Se nós conseguimos acompanhar os números, por mais que os números nos dêem uma notícia má, no caso da empregabilidade das mulheres, ninguém gostaria de ir ao público, dar a cara e dizer que as mulheres não terão trabalho. Ninguém gostaria. E ninguém gostou na altura porque das sabe poucas que vezes. vai receber uma grande porrada de és o advogado diabo, não queres que as mulheres trabalhem, és machista. Pessimista, sim. Mas os números é que estão a falar por si. E depois, mais uma vez, vimos os resultados saíram. Infelizmente. Infelizmente. E na altura não foi muito consensual a tua opinião, mas infelizmente veio-se a comprovar. Sim. Mas pronto, agora há que fazer alguma coisa para reverter a situação. João, no vosso setor, quais é que são os indicadores que considera críticos precisamente para garantir a eficiência, a segurança e a performance das equipas? As equipas, no geral, tens a produtividade. É preciso acompanhar a produtividade, é preciso medi-la a todo momento. É preciso perceber o que é que, no nosso caso, o que é que se produz por hora. Falávamos aqui das 300 toneladas, que agora passamos com 400 toneladas por hora usando gruas móveis. Portanto, isso para nós é importante. Olhar aquilo constantemente. O outro indicador importante também para a nossa indústria, chamamos de turnaround time, que é o tempo de estadia do navio no cais. O nosso porto aqui, como sabem, está dentro de uma cidade, ele não tem muito espaço para crescer. Lá para Matola está ocupado. Está ocupado. Do lado de cá tens a cidade, do lado da Catemba tens a Catemba. Tens os cabos, então não tem muito espaço por onde crescer. Então só nos falta mesmo é criatividade para produzir depressa, com menos ou zero acidentes. Então o indicador acidentes de trabalho também é acompanhado minuto a minuto. Não pode haver acidentes nem com pessoas, nem com danos à propriedade. Então é um dos indicadores que nós acompanhamos. Que vai sempre acompanhado do turnaround time, que é o tempo que o navio deve desocupar o cais. Os que têm boa vista aqui como vocês, acho que têm visto ali uma fila, algumas vezes anormal de navios. Então quando nós acompanhamos este indicador é para evitar aquilo. Portanto, produzir depressa, tirar os navios do cais, que é para entrar o próximo, ser servido e ir à vida com zero acidentes. O outro indicador que nós acompanhamos, nós, os portos no geral, é a disponibilidade de equipamento. Podes ter isso tudo, mas se a manutenção não consegue trabalhar com rapidez e qualidade necessárias para entregar equipamento às operações que fazem a carga ou descarga, tudo para. Tudo não funciona, tudo para. Então é um dos indicadores também muito importante que nós acompanhamos. E o outro é o staff availability. O equipamento está lá, o cais está disponível, a carga está lá, está no chão, tem que haver gente. Tem que haver e no staff availability nós medimos o número mínimo de pessoas que têm que estar no porto. Para nós são 90%. Temos que ter 90% sempre de gente qualificada ali para garantir que há trabalho. Os outros 10% são para as férias,
as folgas que eles acumulam, a formação, que é importante. Temos um centro de formação lá, eles têm que frequentar aquele centro de formação. Portanto, é basicamente isso. Depois tem outros como o ROI, absentismo, mas os mais importantes são estes 6 que eu mencionei. Ok. Que olhamos todos os dias, a toda hora. E até que ponto é que a equipa está ciente e é conhecedora destes indicadores? Como é que vocês garantem que a equipa, enfim, que está a trabalhar, está ciente? Nós temos um esquema de incentivo que é dependente destes indicadores. Portanto, os trabalhadores sabem que se produzirem bem, melhor, sem acidentes, portanto, há um bónus por detrás disso. Portanto, temos um esquema de incentivos e esses indicadores, o que é que são medidos? No fim vem um escondidinho, mas mais importante que é o lucro. O lucro é o trigger, é o trigger principal. Se estes 6 indicadores estiverem a contente, aquele outro lá que é o principal, ele vai funcionar. O lucro estará lá e é pagamento de bónus para esta gente. Então as pessoas conhecem esses indicadores, conhecem-os bem, porque há inclusive uma discussão sobre eles numa base trimestral. O que é que, dentro do sindicato, trabalhadores e nós, onde se discute porque é que fomos bem, se tivermos ido bem, ou o que é que foi? O que é que falhou? O que é que falhou? Então discute-se, eu disse trimestral até mensal, no final de cada mês, discutem-se esses indicadores para ver o que é que andou bem, para melhorarmos mais ainda o que é que foi mal. Sim. Porque às vezes, Vicente, as empresas, os gestores são conhecedores dos indicadores, mas as equipas que trazem os resultados não os conhecem, não é? Às vezes mesmo os valores e a missão da organização, nós quando perguntamos nas nossas entrevistas não conhecem as regras de ouro, não sabem quais são. Isso tem a ver muito com a transparência, a cultura interna, a disponibilização da informação e também a maturidade, o que significa formação das pessoas, dos operadores no caso. Sim. Porque para a pessoa entender toneladas ou horas de trabalho, tem que ter algum tipo de indução para saber ler estes números e mais do que ler os números é saber qual é que é a minha responsabilidade para aqueles números. Sim. Qual foi a minha responsabilidade para termos chegado a estes números ou para não termos conseguido chegar a estes números. De forma honesta e cada trabalhador saber fazer essa autoanálise. Mais do que ouvir a empresa fez X toneladas ou X milhões. E o meu? Será que tem ali as minhas 100 toneladas do ano? A minha contribuição. Sim. Então, acho que esta ideia de fazer com que todos conheçam e ainda participem nas discussões mensais é uma lição que cada gestor de RH deve tentar introduzir como cultura dentro da sua organização. Obviamente quem gera as equipas são os team leaders a níveis operacionais, seja nas oficinas, nas operações, na contabilidade, sim, isto tem todas as suas chefias imediatas, mas enquanto cultura da casa, isto cabe ao RH, em primeiro lugar, dar o pontapé de partida ou patrocínio para que haja essas mudanças, mostrando o valor, o impacto, o significado, o benefício de uma cultura deste tipo. Sim. João, vocês na MPDC, enfim, pautam-se por práticas de excelência, não é? Internacionais, muito competitivas. O que é que acha que ainda falta às empresas em Moçambique, ao nível do RH, para de facto se tornarem igualmente competitivas, ainda que não tenham um caráter internacional, não é? Mas o que é que acha que lhes falta ainda? Bem, do meu ponto de vista, penso que falta a saída do escritório para a chão da fábrica, para quem trabalha em fábricas, ou tanto deixarmos de trabalhar no ar-condicionado. Não funciona, pelo menos para o RH. Obviamente estaria na minha mesa, porque é onde as coisas acontecem, mas é obrigatório
que o RH conhece o negócio de A a Z. Ele tem que saber caminhar para a fábrica. Se não o faz todos os dias, pelo menos marca 2, 3 dias por semana. Vai ver como funciona o negócio, vai conversar com o staff, conhecer o staff. Uma coisa que eu gosto muito, que eu prezo muito é, se bem que já não é um bom exemplo para a minha posição, mas é tu me chamares pelo meu nome. Eu sei que me conheces. Por mais bem posicionado que estejas, quando tu me chamas pelo meu nome, eu digo, afinal o diretor do RH conhece, não é? Ou o diretor geral conhece. E os trabalhadores gostam também disso. Quando o diretor do RH ou o gestor do RH está lá na fábrica e chama as pessoas, não, mas Vicente, tudo bem, ou Sofia, tudo bem. Mas isso só vai acontecer se nós sairmos do escritório para a fábrica, a operação. E outras experiências que eu vejo com os colegas de fora de Moçambique, agora que estamos a falar do RH global, é que eles, para além de dominarem o negócio todo, não só ali a mesa de RH, tanto para além de dominarem tudo o resto, são pessoas que procuram relacionar-se com todas as suas, com todos os stakeholders, não só do próprio negócio, mas de fora do negócio. No nosso caso, o Ministério do Trabalho, o Instituto Nacional de Segurança Social e o SPELAC, conhecer o sindicato, que não é inimigo, contrário do que alguns de nós pensamos que os sindicatos são para bater. Complicado. Um carrasco. Mas o sindicato é muito importante desenvolver algum relacionamento com essas pessoas todas. Porque é a partir dali onde adquires essa dimensão global de que a Sofia falou. Agora, a parte técnica da coisa, competências técnicas, toda a gente aprende. É mais fácil até ensinar competências técnicas a alguém e que a outra parte de liderança e comportamental. No fim, eu penso que é importante também os gestores ou os diretores de RH aprender aquelas 3 competências de que nós falamos, que é liderar-te a ti, liderar o negócio e liderar outros. Eu acho que a chave é importante em qualquer país. Desenvolver habilidades ao nível desses 3 pilares de liderança. Então, penso que é o que nos falta. Sim, e Vicente, e ao nível mesmo da definição dos indicadores, para que isto não seja uma mera burocracia, sejam só relatórios positivos e bonitos, qual é que é o papel do profissional de RH a negociar a definição destes indicadores, ou a negociar, ou a definir, ou a mudar com a empresa, não é? Com quem toma a decisão? Bom, antes de mais, o profissional de RH que receber esses indicadores de cima para baixo, né, que caiam sobre a sua mesa sem terem lhe dado a oportunidade de contribuir, na minha opinião, deve encarar este ato como um atestado de incompetência. Porque se ele é competente e confiado dentro da organização, ele sempre vai ser dado voz para contribuir, para ajudar a definir, sejam metas, indicadores. Agora, se isso não acontece, é porque alguma coisa se passa. Ou ele ainda não demonstrou que sabe ler, interpretar e trabalhar com dados. E desses profissionais de RH não são poucos. Há muitos que não gostam sequer de estatística, matemáticas, números, e só querem aqueles números que têm a ver com salários. Os fáceis. Os fáceis, entre aspas. Mesmo, sim, também. Mesmo esses. Mesmo esses, sim. E tudo que tem a ver com operações, metas, desempenhos, bem-estar, mas medido em valores, não querem. Então ficam naquele comodismo do habituado. Sim.
E são a maioria. Então, esses em particular não vão ser confiados para entrar na mesa e começar a negociar os indicadores. Agora, quando são convidados, é importante que eles tragam a sua componente de capital humano, que tragam o seu conhecimento, obviamente não como advogado das pessoas, mas para tentar fazer perceber o impacto, se temos pessoas suficientes em termos de número de pessoas para desempenhar ou para chegar àquela meta que está a se propor, se temos pessoas competentes em termos de capacidades técnicas e comportamentais para fazer alcançar aquela meta que está a se propor no board, se temos formações suficientes que já foram desenhadas, se temos parceiros suficientes, se os tempos de resposta, equipamentos, entre vários outros fatores, se são suficientes, ou talvez até estamos em excesso. Então precisamos de subir as metas. Portanto, há aqui uma componente que um RH estratégico tem que só traz valor na mesa de negociação destes indicadores. Sim, e tem que se preparar, não pode gaguejar quando chega à voz dele. Sim, para tal tem que estar preparado, tem que ser seguro do que é que fala, tem que fazer um benchmarking, tem que ver o que é feito na indústria, no setor, nas outras empresas, concorrentes ou parceiros, depende da atividade, cada um vai denominar os outros players de uma forma. Se eu fico a dormir dentro do meu gabinete, como eu falava, eu vou ter muito pouco a contribuir e simplesmente serei aquele RH reativo que participa nas reuniões quando é convocado, depois vai apagar um fogo ali, porque ali alguém tem que falar, alguém atrasou, tem que aplicar um processo disciplinar a colar, e a vida vai seguindo. Em termos de perspectivas futuras para esse profissional de RH, são muito bem limitadas. Sim, é verdade. João, já falou aqui da taxa do turnover, da produtividade, dos benefícios que criaram depois de terem desvalorizado esse indicador. Que outros indicadores é que deixaram de valorizar tanto? Recorda-se de algum? De nós, como fazedores de escala. E que tenha ajudado a tomar alguma decisão, que tenha guiado a tomada de decisão. Já falou de muita coisa, não é? Estou à procura de algo indicador. Nós posso talvez começar enquanto em tempos tínhamos o indicador aqui na SDO em particular, da assiduidade. Aqui não... E temos visto agora muitos profissionais a cometer o mesmo erro de pensar que a taxa de presença é versus ou igual à taxa de produtividade. Nós aqui, e isto é uma lição, não é recente, mas para as pequenas consultoras, digo aquelas que não são as Big Four, já é recente, é começar a medir mais a produtividade das entregas do que as horas. Daí que também temos um desafio muito grande a nível da lei de trabalho, que é de medir aquelas 48 horas que são do trabalho normal, como é que as encaixamos cá ao nível da consultoria, porque eu tenho pessoas que estão a trabalhar de casa e é normal, e não sei medir quanto tempo estiveram a trabalhar efetivamente. E tenho pessoas que estão a trabalhar dos escritórios, também não sei medir, porque eu não vou colocar um relógio de ponto, muito menos vou colocar sistemas para dizer tu entras das 8 às 16 ou 17, até porque ele pode começar o trabalho num cliente onde se entra às 6 e depois de lá, se ele vai para casa ou se prefere vir para aqui porque vai se concentrar melhor aqui onde tem internet de alta velocidade, tem segurança, né? Depende da gestão de cada consultor. Sim. Então estas são aquelas adaptações, ajustes que nós vamos fazendo, porque aprendemos na prática. Se colocas um sistema que mede horas, por um lado, ou o colaborador vai te dever horas por semana, porque trabalhou menos, numa época, por exemplo, de baixa procura, como estamos a aproximar agora julho, costuma ser em consultoria, ou então a empresa vai se sentir explorado porque poderá estar a trabalhar demais. Mas lá está, se está a trabalhar de casa, como é que vamos medir? Então, por isso que passamos mais a medir a produtividade. Entregou o relatório ou não entregou?
Tipo, tínhamos feito o compromisso de que era possível fazer em 2, 3 dias. Está entregue, se entregou em um dia, Certo. Tá, não vou ficar a cumprir. te perseguir no dia seguinte e dizer estás desocupado. Não, é mérito da pessoa que conseguiu entregar com qualidade em menos tempo e lá está. Já no vosso caso, a assiduidade não pode ser assim tão desvalorizada, não é? Não posso. Sim, já não Já, pode já não, nosso já, caso- exato. No nosso caso não pode ser desvalorizado, porque tem o pessoal que entrou no dia anterior, né, seja meta à espera da equipa que chega para poder sair para casa, primeiro. Segundo, o navio tem seu tempo. Quanto mais tempo ele levar, mais dinheiro vai se pagar por aquele navio. Então interessa-nos também a nós despachá-lo com qualidade Sim. e em segurança, para que ele possa poupar dinheiro e depois voltar no dia seguinte, lá para nós outra vez. Então é muito importante. Mas eu queria pegar aqui um aspecto que o Vicente mencionou do trabalho, podemos chamar híbrido, não é? Yeah. Que para nós tem sido um desafio muito grande, porque 80 tal, 90% dos colegas são pessoas envolvidas Uma ali operação. uma operação. Então temos um grupinho, 100 e tal, mais ou menos, que são aqueles os trabalhos ali partilhados, são de escritório, Yeah. fazem trabalho normal. O que sucede aqui é que quando aplicas a política de trabalho híbrido, beneficias esse grupo Sim, em detrimento do outro. além do outro. E gera sempre alguma animosidade, porque o outro não compreende que o trabalho dele é presencial, ele tem que estar ali. Ou compreende isso, mas não compreende já, porque Porque é o outro com os- colega pode trabalhar a partir de casa. E sempre que tentamos gerir aquele que trabalha a partir de casa, através de entregas, confesso que até agora temos falhado. O trabalho híbrido é novo em Moçambique, é um processo novo. A coisa não tem andado assim a contento. No tempo das manifestações, o pessoal operacional sempre esteve presente, não fechamos o corredor nem um dia sequer, mas entretanto o pessoal administrativo lá estava em casa. Yeah. Pois. Yeah. Sim, já estava em casa, então ficou a parecer que há aqui um grupo mais De privilegiados. privilegiado. E Protegidos. exatamente. Com os riscos na estrada eram para todos, não é? Deram para todos, é verdade. Não se escolhia porque aqueles são do setor administrativo, aqueles são os operacionais, não era de seres maus. Entretanto, tínhamos um grupo que fazia frente e aparecia. E tínhamos um outro que podia se dar esse luxo de trabalhar a partir de casa. Então, esse é um dos grandes desafios que nós temos neste momento, de desenvolver essa política e ver como é que a coisa pode se operacionalizar sem filhos enteados Sim. aqui no meio. Sem beliscar ninguém, não é? Mas isso foi uma situação atípica, não é? Esta situação das manifestações foi uma situação que fugiu, que nos ultrapassou a todos, não é? Porque nós Também. e a Covid também, mas de todas as conversas que nós temos tido, nós percebemos que as pessoas gostam de ir ao escritório mesmo e gostam de ir para a empresa. E só ficam em casa quando é absolutamente Sim, o típico moçambicano é de ir da rotina, não é? É verdade que para entrar no trabalho híbrido é preciso uma certa disciplina, Muita. uma automotivação que se busca no íntimo da pessoa e talvez na sua cultura, porque isso ainda vê-se dentro da academia. Há aqueles que conseguem estudar sozinhos, mas há aqueles de nós que têm que estudar ali com um professor atrás, Em grupo, com grupos, que é da motivação. Então, e mesmo para nós, Sofia, não é porque conseguimos ter 100% das pessoas, todas elas efetivas a trabalhar a partir de casa. Já conhecemos mais ou menos Sim, alguns perfis verdade. que esses talvez preferir. Aliás, até temos colegas que preferem sempre vir por aqui, mesmo aos finais de semana, porque o fato de sair de casa, o vestir-se, o estar neste sítio também já dá uma predisposição diferente para trabalhar. Sim,
Dependendo de que ambiente nós podemos ter em casa, quem tem crianças, Sim. barulho, ou simplesmente casa a pessoa não concebeu que seja um sítio para trabalhar. Então a cabeça não consegue fazer o clique, né? Ou switch para o modo de trabalho, ainda está ali no modo de descanso, lazer. Sim, Yeah. sim, de distrações, sim. Bem, já caminhamos a passos largos para o fim da nossa conversa, na minha, mas João, se só pudesse acompanhar um indicador durante o próximo ano, qual é que escolheria? Esta é difícil. Não, até Não? vou-me repetir, mas 80 e tal % do meu budget, excluindo salários, tem a ver com formação. Nós prezamos muito a formação do pessoal. Acho que é uma das nossas vantagens competitivas. Sim. É ter gente bem treinada, que sabe trabalhar com aquelas coisas todas, com rapidez, sem desperdício e com segurança. Então, se tivesse que pagar um e acompanhasse, eu pegava o ROI, que é o retorno do investimento. Do investimento. Podia pagar o da taxa de engajamento, que permeia quase que todos os outros, mas ele é pouco tangível sob o ponto de vista de o que é que eu vou mostrar aqui. Ele tem muito de qualidade do que quantidade. Portanto, depende muito do que vai no coração de cada pessoa que é avaliada, diferentemente deste retorno de investimento, que é ali, está tangível, é visível, e mede-se com alguma facilidade. Então eu ficava com isso, já estava muito contente. Que já engloba bastantes coisas, não é? E Vicente, e tu? Internamente ou no mercado? As duas, pode ser as duas. No mercado eu continuava e vou continuar a acompanhar as taxas de empregabilidade, Ok. porque acho que o país, os jovens, dependem grande disso. E há muita política pública que pode ser desenhada a partir daí. Muitos projetos que podem ser feitos, muitas parcerias, coisas giras para orientar e acolher esta massa que é uma das forças que o nosso país tem, que é a juventude. A nível interno, um indicador da rentabilidade dos projetos. Nós chegamos a falar disso. Sim. Cada projeto que nós fazemos tem suas despesas, para não falar do valor que nós recebemos do cliente. Então a diferença entre os dois, quando é que eu recebo e quando é que eu gasto em despesas, sejam passagens aéreas, salas de formação, catering, às vezes tem que chamar um especialista internacional ou externo, então eu tenho que acompanhar, e isto às vezes condiciona o preço que aplicamos, A competitividade. a competitividade, né? E para além destas iniciativas que fazemos, que são gratuitas, o SDO Talks, o Peoplecast, a luz da casa, a energia, tudo o resto saem destes projetos que nós fazemos. Então é importante continuarmos a fazer projetos que tenham uma lucratividade, que não sejam só receber para depois distribuir tudo em despesas. Então esse é o indicador que eu continuarei no próximo ano a medir, a monitorar de perto e a chatear-vos para manter É justo, era o que eu ia dizer, é justo, expectável. sim, para manter este dado em alta, porque é o que nos alimenta a todos, não? Garante a sustentabilidade. Sim. Eu garanto, Paixões, mas Sonhar, sim, podemos sonhar, mas sim, e podemos também oferecer alguma coisa ao nosso público que seja gratuito, os SDO Talks, que fazemos não só em Maputo, já fizemos fora. Então essas iniciativas que não têm um sponsor por fora, saem dali. sim. Há alguma pergunta que gostarias de fazer ao João? Seriam talvez, Planificaste sim, tinha sobre tendências do futuro olhando para o mercado, porque vocês marcam um passo, João. Vocês definem o standard de que é gerir pessoas numa organização. Então,
tendências futuras. O que é que vê que está a vir ou que deverá vir e que acha que os mais profissionais de RH, e não só, pode ser os CEOs, MDs, devem catapultar, seja inteligência artificial, não sei, não quero indicar a direção da sua resposta. Okay. Bom, eu vejo duas grandes tendências para os próximos tempos. A primeira tendência que eu vejo é a transformação digital. E entra aí também o AI. É inevitável. Sei que alguns de nós temos receio de que o emprego vá desaparecer, mas essa discussão é inevitável, até porque não há emprego nenhum que vai desaparecer. Não vai desaparecer nenhum emprego. O que pode acontecer é perdermos emprego por não queremos embarcar nessa grande tendência. Penso que, e até já estamos atrasados, penso que nós já deveríamos ter começado a trabalhar neste tema da AI há um tempinho já, porque nos outros países estão muito adiantados. Então é uma das tendências que eu vejo que é preciso seguir com muita atenção. A outra grande tendência já se faz, mas não assim muito profundamente, tem a ver com qualidade de vida e bem-estar. Os jovens dão muito valor a essas coisas hoje em dia. Já não... É verdade que o salário está ali. Sim, o salário é o que é. É o que é. Mas eles agora dão muita importância a isso. E essa geração Z, para nós, por exemplo, temos estado a pensar, isso é uma outra tendência, como fazê-la continuar a produzir, mas sem impactos negativos na própria produção, passa a repetição, porque são rápidos no que fazem, têm domínio das tecnologias, mas há atividades, por exemplo, na indústria portuária que não podes andar com um telemóvel na mão. Não podes querer trabalhar e acompanhar um telemóvel, porque vais arranjar um daqueles problemas que tu próprio te arrependes, ou um acidente gravíssimo, ou sei lá, não combina, essas duas coisas não combinam. E penso que vai ser uma das matérias de análise para quem trabalha em fábricas, as CDN, as Coca-Colas deste mundo, porque isso já chegou. Agora quem está a entrar para trabalhar é essa juventude que sabe das coisas, é rápida, mas quer ter o telemóvel na mão. E em fábrica não vai funcionar. Não funciona. Nem no telemóvel, nem eles gostam de andar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, são as três tendências que eu vejo do lado de cá a serem trabalhadas nos próximos tempos. Mas o nosso mercado, em termos, olhando aqui para a inteligência artificial, não tem visto muita vontade, muita força de ir atrás, muita curiosidade assim que é, de pesquisar para saber ao nível de RH como é que este pode nos ser útil, como é que eu posso catapultar, como é que eu posso tirar proveito, como é que ele me pode ser útil a nível de RH, o que é que ele faz? Que é uma das perguntas que me fizeram ainda na sexta-feira por um profissional de RH que dizia: o que é que eu faço com a inteligência artificial? Assim, objetivamente. Eu volto amanhã na segunda-feira, o que é que eu faço? Porque eu tenho minhas folhas, calculo o salário, tudo está a funcionar, até disse qual é que é o software que ele usa, tudo está a funcionar. Onde é que entra a inteligência artificial aqui? Não sei se está perdido ainda ele. Sim. Teria aqui uma luz por onde começar. Um conselho, sim. Nós, as pessoas, temos o defeito de queremos começar lá de cima, mesmo nesta coisa de indicadores, queremos começar fazendo todos, medindo todos. Não é necessário. Começa com os mais pequeninos e relevantes para o teu negócio. E nestas coisas também de inteligência artificial, antes de procurares o agente que vai fazer o trabalho para ti, começa por usar o chatbot.
que é coisas pequenas como quero fazer um memo para todos os trabalhadores, ir lá, dizer a ele para fazer a carta para ti, aquele memo para ti, porque ele vai fazer em segundos. Pegas e adaptas a tua realidade. Tens, sei lá, uma política qualquer que queres trabalhar nela, nem eu que estou preocupado com a política de trabalho híbrido, trabalho remoto, vais lá, escreves o que queres e ele dá-te ali uma resposta em segundos. Depois podes ligar para o Vicente, para a Sofia, para discutir detalhes sobre aquilo, mas ele dá-te. Então eu acho que devemos começar por aí. Devemos começar por usar o básico, que é ter esses pedidos feitos ao chato. Sim. Que ele já te ajuda com muitas coisas. Deixar-nos conquistar, não é? Isso. Pouco a pouco. Então vamos percebendo que aquilo é um aliado e não é algo que nos... Não é para ser assustado. Sim, e vamos nos deixando conquistar com a ajuda que ele nos dá. Sim. E para mim em particular, até quando temos essas conversas e não sabemos o que fazer, às vezes fico preocupado porque a tecnologia avança tão rápido que se hoje, por exemplo, durante o final de semana eu fiquei a saber que a inteligência artificial, há pessoas que estão a trabalhar nela há 10 anos. Então nós estamos, vamos dizer, nós ficamos a conhecer isto no finais do ano passado, né? Então estamos basicamente 10 anos atrasados. Sim. E se até hoje não estamos a saber exatamente o que fazer com este mundo, com estas soluções que estão muito avançadas, o que é que eles hoje estarão a preparar ou a usar que nós só ficaremos a saber daqui a 10 anos ou talvez 5 anos porque comprime esse tempo, né? Para nós é futuro, para eles é quase passado, não é? Quase. Enquanto nós ainda não nos adaptamos o suficiente para a inteligência artificial, mas há quem está a trabalhar com ela há 10 anos, e o que é que esta pessoa hoje, para ele, é um advance? Porque para ele, a inteligência artificial é uma tecnologia, pronto, é mais uma, é um Windows. Um Google. E o que é que para ele configura um um next step? Agora, deixa-me deixar aqui uma provocação para a SDO. Porque o que eu noto em Moçambique é que as consultoras, as grandes e as pequenas, não estão a vender esse trabalho. Eu nunca ouvi, por exemplo, que nos escritórios da SDO ou no Hotel X há de haver um workshop de 1 ou 2 dias ou 3 dias sobre inteligência artificial para o RH. Nunca ouvi ninguém. Nem as outras grandes, as BIT, são fora, não é? Sim. Nunca ouvi ninguém a vender esse serviço. Vi alguma coisa no fórum da RH, acho que era uma empresa angolana, a vender um workshop aí de um dia ou que sobre AI no RH. Tinha ideia. Então, E foi um dos temas também. Essa provocação. Está recebida. Está. Sim. Porque nós os dois já nos rendemos. Sim. Sim. Então vamos há muito tempo. É muito importante. É muito importante. Haverá gente a comer disso, não há de embarcar, mas a maior parte vai adorar, certeza absoluta. Porque diminui trabalho. Diminui muito trabalho. Eu imagino que a gente tem que sentar e pensar em desenhar política de não sei o quê. E ele dá-te esse... Está ali. E depois não tem tempo para receber aquele colaborador que precisa de falar consigo. Porque está ali a partir a cabeça, a cansar a cabeça a inventar a roda que já foi inventada. Ou escrever para colegas que não tem um draft de política de não sei o quê. Isso ainda vemos lá. Ainda vemos muito, se ele sabe. Sim. João, quer deixar alguma mensagem para quem nos ouve? Há pouco falou um bocadinho dos jovens, do que não funciona, já deixando aqui uma sementezinha. Quer deixar mais algum conselho, alguma mensagem para os colegas do RH, para os gestores? Que fique lá plantada. Acho que nada de espetacular. Falamos um pouco de tudo aqui, daquilo que eu gostava de ver
a ser feito por todos nós nas nossas empresas, nos nossos locais de trabalho. Se calhar, pegando esta última deixa aqui do Vicente sobre a inteligência artificial, se calhar dizer que está na hora, mas está na hora já há muito tempo, de nós também cuidarmos de nós mesmos, nós os fazedores de RH. Como a maior parte das vezes estamos ocupados a preparar a formação de outros, A cuidar dos outros. cuidar dos outros, mas não cuidamos de nós. Vamos ver um curso sobre inteligência artificial ou sobre aquilo para aquele grupo, mas nunca nos incluímos lá. Sim. Então está na hora também de começarmos a ver isso, que é para ver se damos esse salto que é necessário para acompanhar as tendências do RH. Para estarmos bem também, não é? Isso, exatamente. Vicente, e tu, queres deixar algum conselho? O conselho ligado ao tema é apelar aos profissionais de RH para continuarem atentos aos indicadores sobre as suas pessoas, sobre as operações, sobre o negócio, porque são esses indicadores que ditam o futuro. Todos teremos um futuro feliz se os indicadores forem felizes. Em segundo lugar, me aliar ao que o João falou, da constante capacitação e atualização, refreshment dos profissionais de RH sobre diversas tendências, sobre diversas práticas, diversas tecnologias, que é para garantir que os profissionais de RH estejam quase sempre um passo à frente do que o restante das pessoas dentro das organizações. Muito bem. Bom, e chegamos assim ao fim de mais uma conversa inspiradora. E ficou claro que os indicadores são mais do que números, são dados que nos ajudam a tomar decisões informadas, a gerir sobretudo riscos e também a alinhar as equipas com os objetivos estratégicos da empresa. E percebemos que nem sempre é fácil medir, mas o importante é medir o que realmente importa. Se tirou ideias importantes nesta nossa conversa, partilhe, comente e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Obrigada por nos terem acompanhado mais uma vez e até ao próximo episódio. Obrigada.